tarde a todos. Hoje vamos encerrar o terceiro ciclo de palestras do Laboratório de Documentação e Memória da Cultura na Amazônia. Vamos encerrar com todo o brilhantismo que tem, que existe com o professor doutor Gustavo Kirchner, que estuda, pesquisa sobre o pianismo na Amazônia. Então, é uma pessoa para falar sobre isso, na área da educação, na área das práticas interpretativas, da história, da sociologia. Tá? Esse ciclo faz parte também do projeto da FAPEAM, onde está inserido toda a organização da pesquisa, de iniciação científica, dos projetos de pesquisa e da organização do setor. Tá? Então, obrigada, Gustavo, pela sua presença, por aceitar, e vamos encerrar aqui enquanto fica à vontade de conduzir, tá? Obrigado a todas, a todos e a todos que estão aqui presentes e os que vão nos assistir no futuro. Eu acho que certamente é muito importante esses documentos, esses vídeos serem compartilhados. Por isso que eu pedi que fosse gravado, eu sei que vários não são gravados, porque a gente tem feito um trabalho bastante relevante em vários sentidos. Então, em primeiro lugar, eu agradeço à professora Luciane e à Congraturo pelo SEDUNCA, por esse trabalho brilhante no SEDUNCA, é um espaço da memória, e é exatamente tudo o que falta na história das artes, da cultura, da memória da Amazônia. Nós não temos espaços dentro da universidade, por exemplo, que tenham esse zelo, esse cuidado e essa mentalidade. Vivemos um novo tempo que a gente lida com os arquivos, com os acervos de uma maneira muito diferente do que a gente mexeu com isso no passado. Então, hoje os acervos têm um outro significado para a gente, porque a gente já passou daquele período da história do Brasil em que se valorizava o pagamento da memória. Vários movimentos na história da arte no Brasil, na história social do Brasil, primeiro se apagou na ideia de que se queria construir uma ideia de imaginário brasileiro, construir um que é brasileiro a partir de um apagamento. Nós temos esse grande ícone através da Semana da Arte Moderna, uma imaginário apagando o que tinha. Esse foi um grande ícone que colaborou pelo pagamento de uma memória que já era um pouco estudada. E a gente vai ter só nas últimas décadas, então, uma recuperação de um período do século XIX e dos desdobramentos dele. E por que isso é tão importante aqui? Quando a gente vai falar de piano, a gente tem que pensar em primeiro lugar no século XIX e como esse século significou o piano e o que significa hoje. Porque hoje tem aquela ideia que a primeira desconstrução que tem que ser feita é esse imaginário de piano ser coisa de elite. Hoje, em 2024, elite é funk, é sertanejo, é música produzida pela mídia. É a música que você não escolheu para ouvir, mas você é conduzido pela indústria cultural para conduzir, para gerar renda. Hoje se monetiza com arte, se monetiza com ações. E o que nunca teve nesse cenário. Muito pelo contrário, as pesquisas nos mostraram que sempre o piano teve no imaginário de se valorizar, mas sempre foi subvalorizado. E no cenário da Amazônia, então, nós vamos ter a história da música. A gente sempre lembra que os musicólogos das gerações anteriores tratavam a história da música na região norte, em especial no Amazonas, como uma indústria desconhecida. Nós não sabíamos muito, e hoje sabemos bastante pouco. Mas o pouco é mais do que o nada que se sabia antes. Então é como se essa terra fosse uma terra sem música, sem memória, sem passado musical. E que o que se faz agora é o que existe. Isso é uma ideia completamente equivocada. Muito equivocada mesmo, porque isso tem a ver com a ideia também de uma síndrome de cachorro vira-lata. Né? O jazz chegou primeiro aqui do que no resto do Brasil, quando aqui nem era mal, tinha sido Brasil. Contemplando essa história do Pará e do Amazonas. Então você tem os trânsitos culturais da América Central, dos países da colônia, dos povos tradicionais, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, essa é a primeira coisa a se construir. Não há um delay cultural daqui em relação ao resto do Brasil. Pode ter o que vão
chamar de um delay em relação a outras manifestações de outros países que a gente tentava seguir, mas não em relação ao Brasil. Segundo, a hegemonia da ópera nunca existiu na Amazônia. Esse é um fato muito importante que está documentado. Não há nenhum indício e nenhuma fonte de pesquisa sobre essa pseudo-hegemonia da ópera na Belle Époque. Nem em número de espetáculos, nem em número de artistas, nem em número de público. O que a gente tem de hegemônico nesse período, que vai contemplar o final do século XIX e até metade do século XX, é o piano e alguns outros instrumentos. Então, nesse piano e nesses outros instrumentos, ou algumas orquestras, a gente vai ter dois grupos ainda bem importantes. Um grupo absolutamente desconhecido e um grupo que a gente começa a conhecer. Então, talvez o mais importante daqui para frente é tratar os absolutamente desconhecidos, que hoje a gente chama de interditados. É interdito a gente saber, por exemplo, a gente sabe que existem pianos, por exemplo, em São Gabriel da Cachoeira. Na casa do padre lá tem piano. Tem só as datas das reformas. Mas quem tocou, o que tocou, porque tocou, o piano não era usado na igreja. Então, por que aquele piano está lá? A gente vai ter em Manicoré nos registros também do livro do tombo da igreja. Registro de hino de Manicoré, registro de apresentação de orquestra, no aniversário do juiz. Isso no período ainda da auge da borracha. Na chegada do bispo, então vai ter uma grande festa com a cidade toda decorada e uma orquestra tocando. Uma orquestra que tinha instrumentos de corda, que tinha metais, então uma orquestra com vários instrumentos e a presença de pelo menos 2 maestros da cidade. Essa ainda é uma história completamente desconhecida. Isso citando só 2 exemplos do interior do Amazonas. A gente vai ter, por exemplo, a história das Irmãs Maranhenses em Parintins, é uma casa que está fechada até hoje e que é o epicentro cultural de uma cena que é muito importante, que o piano centraliza, que é a música, a função social do piano nas reuniões familiares, sociais e que acabam desembocando em todas as relações comerciais e econômicas. Então, isso que a gente tem desvendado no Teatro Amazonas, no segundo piso lá que tem o salão de festas, todo mundo se encanta com as escarradeiras, mas o que importava é quem estava lá comendo, mascando charuto e depois escarrava nelas. Então, as trocas comerciais, as relações de poder, a maçonaria, os homens maçons que estavam se reunindo, os destinos políticos do Estado. A gente não sabe sobre isso. A gente sabe, então, por exemplo, que as Irmãs Maranhenses, lá em Parintins, tinham essa reunião, elas iam a música e o piano estava presente dentro disso. Então, o piano na Amazônia, ele é, primeiro, um símbolo da decadência da borracha e da manutenção de uma manifestação cultural, que a gente precisa entender que são 3 Amazônias. A Amazônia criada pelo imaginário, a Amazônia ela nunca existiu, mas ela existe só na fantasia, criada pelos primeiros viajantes, que falavam que eram mulheres que não tinham peito, que flechavam, não sei o quê. Então, os viajantes que alegravam o comércio europeu de revistas de viagem, de livros de viagem, os relatos faziam muito sucesso. Nessa esteira nascem também as coletas etnográficas, a gente não vai ter nada de piano, obviamente, sobre isso. Mas essa Amazônia está pouco presente no piano. Nós vamos ter uma segunda concepção de Amazônia, que essa está muito presente, que é uma concepção básica para entender o piano aqui, o papel que é a distinção entre civilização e barbárie. Então, quando você tem uma ideia de que o piano representa um elemento da tradição cultural, junto com outros traços distintivos, fala francês, porque inglês é novidade. Então, se fala francês, os jornais, a gente vai encontrar a venda do quê? Louça inglesa, que era chique. Registro de importação, final do século. Importação de instrumentos musicais, de azeite espanhol, de bacalhau português, que vinha da Noruega, na época de passar por Portugal. Então, depois que tem até o Monumento do Teatro da Abertura dos Portos, a gente vai ver essa busca por uma ideia de civilização, de controlar o que é bárbaro, então de construir as casas, jardins, tudo sob controle. A natureza é o contrário dessa ideia. A natureza, os indígenas são o contrário, então temos que procurar esses traços.
Nesse cenário, a gente vai ter o piano como marcador social, distinguindo algumas pessoas. Primeiro, distinção de gênero. Ser pianista nunca foi para mulher. Nós não temos registros de pianistas profissionais que puderam exercer plenamente o pianismo como profissão. Porque para essas mulheres o piano é um dote. Essa mulher é boa para casar porque ela toca piano, ela fala francês, e ela sabe dar ordem para ser empregada. Quando é rico, casando com rico, porque rico casa com rico. Quando é pobre, estuda piano, e vai lá dar aula de piano, ganhando uma mixaria, cria um monte de fantasia na cabeça, a gente vê nos relatos das entrevistas, sobre um local que não está social, mas é um sentimento de pertencimento, mas é uma opressão completa do sistema machista. Então, tem uma relação de gênero muito demarcada em relação ao piano na Amazônia, nessa segunda Amazônia. Então, serve de civilização e barbárie, mas também um período de massacre. A terceira concepção que a gente vai ter é a Amazônia Profunda. Nessa Amazônia Profunda, a gente vai realmente entrar nas entranhas da Amazônia e procurar o significado, o simbolismo e ter orgulho de estar na Amazônia e não querer mais estar no país dos trópicos. Não viver uma vida de vitrine, como diz o professor Antônio, na bela vitrine. Então, assim, tudo bonitinho na vitrine, mas por fora é caos. As casas, a parte central toda organizadinha, o resto tudo jogado às traças. Então nós vamos ter nesse terceiro momento que tem um grande demarcador, que é o Clube da Madrugada, e que o Arnaldo Ribeiro, que é um dos que eu vou falar hoje, tem um papel importante. Então isso acontece, eu penso que a partir, um marcador é o discurso do Álvaro Maia no Teatro Amazonas, falando sobre a Amazônia e do orgulho de ser amazônica, que vários pesquisadores se referem a esse discurso do Álvaro Maia, que era um poeta, que tinha uma grande circulação e estimulou a produção sobre a Amazônia e se orgulhando da Amazônia, e que isso vai redundar na música, na poesia, na literatura, com bastante força. Então, essas ideias, elas circulam nesses três momentos. Nesse primeiro momento de Amazônia, essa Amazônia mais fantasiosa e próxima da civilização barbária dicotômica, a gente vai ter o primeiro nível da literatura romântica, do romance amazônico, que é a Selva, do Ferreira de Castro, que é um busto dela na entrada. Então, até no filme que foi feito, que foi criado por Besouro Seringal, que é o cenário do filme, aparece a história da moça lá tocando piano. Então, se reforça isso. A gente vai ter um monte de anúncios de jornal, temos centenas de pianos à venda, parcelados em muitas parcelas, na cidade de Manaus. Nós temos duas editoras de partituras focadas especialmente em piano e coisas agregadas a piano, ou seja, partituras para piano e canto ou partituras para piano e algum instrumento. Isso é para concerto? Não. Isso é para a função social da música familiar. Quando isso declina? Quando entra o rádio. Daí que entra para a Luciana, que é a pesquisa dela. Então o piano é hegemônico, ele é essa referência até a entrada do rádio. Quando entra no rádio, aí ele recua e daí vai gradualmente perdendo interesse pelo piano. Esse é um movimento que ocorre no Brasil todo. Esse repertório é mundial? Não. Por exemplo, na China, no Japão, a gente ainda tem um grande interesse do mesmo que se tinha no começo do século XX. Então não é um movimento mundial. Em vários locais, e mesmo na América Latina, tem movimentações diferentes. Então não é possível pegar uma ideia de qualquer outro local e tentar aplicar na Amazônia, ou replicar para outros lugares. Nós vamos ter um cenário aqui, a gente vai falar principalmente de 3 compositoras, 2 compositores e uma compositora, e tocar em uma mulher, provavelmente pianista, e um outro pianista, para mostrar como era o significado. Nesse período que Manaus já está rico, feliz e saltitante, no período entre as guerras, a gente vai ter também a ida de vários instrumentistas estudar na Alemanha. Então, esse estudo na Alemanha é uma questão que não está tratada, não existem estudos sérios tratando da relação de Manaus com Leipzig em específico. A gente sabe que tem uma editora de partituras que a parte técnica da edição é feita em Leipzig, ou seja, a impressão das partituras são feitas em Leipzig e vendidas na Praça da Polícia.
Então se escolhe, se faz todo o trabalho de produção aqui, com compositores locais ou não, se imprime na Alemanha e se vende aqui. Indício. 2. Tata Level vai fazer seu curso superior de piano na Alemanha, deflagra a guerra e ela quer um curso lá. Mesmo sem ter mais a bolsa do Brasil, mesmo sem ter mais os recursos, sem poder mandar dinheiro, a família manda dinheiro. A professora ela assume as despesas dela e ela compra o curso. Áurea Ramos, que é a violinista famosa que morreu no tiro, volta nesse mesmo período, ela não termina o curso. O superior dela de violino, ela também não. Então nós vamos ter essa relação que não está, a gente tem uma coisa assim grande falando com a relação com Portugal, a relação então ibérica, mas que para o piano talvez não seja mais relevante. A gente tem a presença de um livro recolhido da biblioteca, que quando eu morrer vai vir para cá, recolhido da Biblioteca dos Comerciários, publicadas em 1900, sobre técnica pianística e sobre repertório de piano, em alemão, aqui em Manaus, na Biblioteca dos Comerciários. Demorou então 5 anos a publicação dele, porque ele está disponível aqui. Isso significa alguma coisa para a pesquisa musicológica. Então, de quem são essas pessoas que nós estamos falando, que eles estão lendo? E a gente vai ter uns indícios a começar a construir essa referência quando a gente vai começar a ver Arnaldo Rebelo. Esse ano a gente vai completar 40 anos do falecimento dele. Arnaldo Rebelo vive no começo do século até os anos 80. Então nós vamos ter o que de relevante nisso? Ele publica uma tese, 2 teses, uma tese para ser professor na Federal do Rio de Janeiro, ele daqui de Manaus vai estudar no Rio de Janeiro, completar os estudos de piano dele no Rio de Janeiro e depois termina a formação didática dele de piano na França, com Robert Casadesul, que é um pianista bem famoso, compositor famoso, escreveu uns concertos lindos para piano e que vem com uma carta de recomendação da França. Ele volta, ele faz um concurso e ele vai ser professor da Federal do Rio de Janeiro. A gente vai ver então, ele como professor da Federal do Rio de Janeiro, como é que ele localiza tantas obras. Ele cita um tratado de órgão, ele cita que é escrito napolitano, uma língua anterior ao italiano. Aí eu conferi e realmente o que ele fala na tese dele condiz com o que está escrito nesse livro. Depois, ele vai fazer ele cita, na ordem cronológica, um livro do filho do Bach, escrito em alemão. Depois ele cita também o Couperin, amou o Couperin aos tratados, analisando técnica de tocar instrumentos de tecla em francês. Então, quem são essas pessoas? Se aqui a gente vive no isolamento, como é que ele cita tantos livros, como ele tem acesso a essa literatura? Já que a história do piano até então falava assim, olha, vamos começar a falar da técnica pianística a partir do livro do Paulo Philipp Emanuel Bach, que é o filho do Johann Sebastian Bach, que se chama A Verdadeira Arte de Tomar Teclas. Só que o Arnaldo Rebelo vai a um tratado muito anterior, mais de um século antes, que é sobre quando se muda a técnica da digitação para órgão. Daí ele vai analisar a questão da postura, da tensão para se tocar. Então a gente vê então que tem um trânsito cultural através disso que é fundamental, que mostra que não existe isolamento, que não existe atraso e que existe uma rede de circulação de informações que está apagada, que nós não sabemos de onde vem, como ela foi construída e quem conectou essa rede de ideias. E daí isso tudo continua na vida desses compositores que eu vou pesquisar. Então, assim, o Arnaldo Rebelo tem esse trabalho que ele começa e escreve sobre piano, uma carreira de pianista, uma carreira de professor a nível nacional, realmente nacional do Rio Grande do Sul, ao Amazonas, passando pelo Nordeste todo, uma influência enorme no rádio, vários programas de rádio, e também como compositor. As peças dele, falando de Amazônia, circulam por todo o Brasil e são indicadas pelos órgãos que indicavam o repertório que se fazia no curso técnico de piano. Então, se a gente for olhar, por exemplo, editoras como a Record, a gente vai encontrar catálogos do Arnaldo Rebelo, e em algumas outras obras de editores importantes, a gente vai ver indicações de repertório para cada ano de piano, o que se estuda. E daí aprovado obras do Arnaldo Rebelo.
Então assim nós vamos ter a presença dele no repertório do Brasil inteiro. E é assim que eu conheci pela primeira vez Arnaldo Rebelo, quando eu era uma pessoa de 10 anos. Eu estava num livro de piano, que era Anão, que não se usa mais, que é o cachorrozinho, um livro de técnica horroroso. Não faz sentido mais usar ele hoje, mas atrás tinha uma coisa. Então, o que será que era esse igarapé? O que será isso? Eu olhava o título, o que será? E daí tinha um índice de temas das melodias. Então é importante porque faz circular. E daí, depois disso, hoje parece que é um apagamento, a gente não sabe quem é ele mais. Ontem, então assim, eu pesquiso o Arnaldo Rebelo tem 15 anos, 15 anos mesmo. Eu já localizei mais de 60 peças para piano e canto. Algumas, essas são as obras que são editadas por editoras comerciais. Ele tem séries, que é uma série de valsas amazônicas, ponteiros amazônicos. Quer dizer, eu organizei o catálogo dele como valsas amazônicas, ponteiros amazônicos, peças livres, choros. Então eu organizei um catálogo dele de coisas que foram localizadas nesses anos todos. Aí ontem, por exemplo, eu estava conversando com uma pessoa, por causa da nossa programação com a França, um concerto no Teatro Amazonas, que eu tocar peças para 2 pianos. Aí o Francisco Mignone escreveu um monte de peça, que ele escreveu o segundo piano. De repente, eu pedi, quem tem a partitura, consegui com o pesquisador do Rio Grande do Sul, a hora que eu abro o PDF, quase morro. Acervo Arnaldo Rebelo. Ou seja, mostra a rede de sociabilidades, porque com o original do Francisco Mignone, que morreu depois, estava com o Arnaldo Rebelo, fazer parte do acervo dele. E que depois volta e é acessado através da esposa do Francisco Mignone, que tem mais de 100 anos, e continua tocando piano. Esse repertório de piano a 2 pianos. Então, por exemplo, a gente vai tocar Ernesto Nazaré a 2 pianos e uma peça europeia. Ernesto Nazaré e Francisco Mignone, uma peça para piano no concerto que vai ser no mês de outubro, no teatro, mas tem a mão do Arnaldo Rebelo no meio. E por que tem? Porque a primeira vez o Arnaldo Rebelo se torna o grande representante de Ernesto Nazaré. Eu já contei essa história 500 vezes, mas a gente vai gravar de novo essa história. Ele deu um relato que ele andando pelo... Manaus era uma cidade que tinha piano em todas as casas praticamente, desse povo que falava da sociedade, né? Os pobres não tinham piano, porque era muito caro. E quem era muito rico tinha piano de cauda e falava, eu tenho um piano de cauda, eu sou muito rico. E quem era mais rico ainda falava, eu tenho um Play, porque falava que o Play era o piano do Chopin. E realmente sim, tinha muitos Plays em Manaus, de cauda. Alguns estão no Rio de Janeiro, outros em outros lugares. Aí ele encontra uma peça andando pela rua, uma partitura. Essa partitura é uma encomenda do Maximino Correia, que derrubaram a casa dele na Praça do Congresso, então o prédio lá era uma casa, a casa dele, e ele era gremista e dono da cervejaria. Cervejaria que produzia a famosa cerveja XPTO. Então ele encomendou para Ernesto Nazaré uma música, já que o Ernesto ia fazer choro, fazer coisas que agradavam as pessoas, segundo a ideia geral, não dos músicos da noite e nem dos de concerto, porque ninguém aceitava Ernesto Nazaré. Ele era discriminado pelos de concerto, e era discriminado pelos músicos do choro, porque ele é um grande sistematizador, ele estava no meio do caminho de todo mundo, sistematizando o choro, pela piano e tudo. Aí o Maximiliano encomenda dele uma peça, para dar uma partitura, para dar de presente para as pessoas que bebiam cerveja. Fazia sentido. Como hoje faz sentido dar um guardanapo para quem compra uma botija de gás da Amazon Gás. Com pão para tapar o eco. Ele dava uma partitura. Aí Arnaldo Rebelo andando pela rua, se depara com essa partitura no chão. É o primeiro contato que ele tem na juventude com a obra do Ernesto Nazaré. Ele passa a ser, nós vamos ter aqui, por exemplo, isso aqui, esse CD é uma compilação de recital dele. Aqui é uma coletânea de 10 grandes pianistas brasileiros. Aqui então vai ter uma peça que eu não tenho, não localizei em lugar nenhum, de um compositor amazonense, que é Festa na Cachoeirinha, do Francisco Donizete Gondim, a primeira peça, uma festa na Cachoeirinha, e parece que é outro compositor que nós vamos pesquisar, ele tem festas sobre vários bairros de Manaus, festas para piano. Nisso aqui, então a gente vê como é o programa dele. Ele faz o programa com europeus tradicional, Mozart, Bach, Liszt, o repertório de piano, a segunda parte, Ernesto Nazaré. Ou brasileiros, Ernesto Nazaré e amazônicos. Então eles têm esse senso
de divulgar e colocar a Inês de Nazaré na sala de conceito. Tanto que isso que começou encontrando a partitura no chão, depois do falecimento de Ernesto de Nazaré, o primeiro conceito seguinte, né, que o governo faz em homenagem a Ernesto de Nazaré, é escolher Arnaldo Rebelo como pianista e grande representante desse repertório. A peça é muito interessante, porque ela se chama Topázio Líquido, e ele tenta, então, é minha interpretação, o Ernesto de Nazaré tenta colocar a ideia daquela assim, você coloca a cerveja no copo, tem as bolinhas de cerveja, as bolinhas de spurt, aquelas bolhas subindo. Então você quer Topázio Líquido que o Ernesto de Nazaré encontra em 1914 na rua. Como era o carro nos anos 20? Era um carro que fazia som. Esse acorde representando uma buzina, coisa que hoje ninguém perderia tempo com isso. Então ele vem trazendo essa coisa de representação da cerveja, usando esse recurso que ele traz lá da tradição do Liszt. Então esse é um repertório, é uma tradição que ele dialoga tanto com Chopin quanto com Liszt usando esse tipo de código. Por exemplo, o Liszt usa isso na campanella, esse recurso de repetir oitavas em sequência. E ligado com esse ritmo que ele vai chamar de tango brasileiro, não tem nada a ver com o tango argentino, é ligado com choro, com outros ritmos que ele talvez não usaria o nome, porque eram próprios de pessoas assim da vida, do que enganar mesmo. Então a gente vai ter essa ideia, esse primeiro contato dele com essa peça do Topázio Líquido, e que ele toca muito, em muitos lugares. Inclusive nesse CD tem um registro dele tocando Topázio Líquido, junto com outras peças do Ernesto de Nazaré. Então é super importante a presença dessa peça para entender esse cenário. O piano fazia sentido, presentear com partituras de piano fazia sentido, e ter duas editoras de partitura com a maior parte da repertório de piano fazia sentido. Havia uma circulação na recepção de música para piano dentro disso. Mas o que ele ia representar? Aí a gente tem outras categorias. Dessas composituras que a gente vai trabalhar, tem categorias que são comuns. A gente percebe a presença de água, presença de fauna e flora amazônica, presença de características urbanas e sociabilidades, e imaginário amazônico, que envolve lendas. Por exemplo, nós temos duas comparações para fazer essa questão do pianismo amazônico com o tema da Vitória Régia. A primeira ideia da Vitória Régia é de uma outra compositora, amiga do Arnaldo Rebelo, que é a Lindalva Cruz. Ela utiliza a lenda da Vitória Régia. Então ela vai contar aquela história de como uma índia se apaixonou pela lua. E eles achavam que todo mundo que morria, as índias que morriam, viravam estrelas. E essa índia se apaixonou pela lua, história de Nayara, né? Se apaixonou pela lua, então todo dia ela ficava lá encantada, com a lua enfeitiçada, e ficava adoecendo até de tanta apaixonada pela lua. Até que ela viu que a lua tinha, resumindo muita história, aí a lua ia embora, ela corria atrás da lua e acabava o dia. Nisso que acabava o dia, aí um dia ela chegou perto de um lago, de Igarapé, de Igapó, e viu o reflexo da lua na água. Aí ela entrou na água para se encontrar finalmente com a lua, quando ela morre afogada. No que ela morre afogada, ela não vira uma estrela, mas para ela estar sempre em contato com a lua, ela vira Vitória Régia. Então essa é a lenda da Vitória Régia. Então nós vamos perceber que diferentes compositores usam, mesmo que se diga, Vitória Régia, mas nem todos vão estar com Vitória Régia da mesma maneira. Vou mostrar essa história da Vitória Régia na obra da Lindalva Cruz, que
Então aqui vocês percebem a história, ela cria um tema, contando essa história da paixão pela lua. E corre atrás da lua, e a lua some, e nasce o sol, até que ela consegue então encontrar água e ela vira a Vitória Régia. Então é uma maneira de representar a lenda, o imaginário amazônico. Então entra no catálogo de imaginários amazônicos. Sobre o Arnaldo Rebelo, a gente vai ter então a mesma temática. E esse é o Sonho da Vitória Régia, da Lindalva Cruz, dedicada a Violeta Branca, que é a primeira mulher que entra na Academia Amazonense de Letras, uma poetisa. A gente vai ver então já esse sentimento de equidade presente nesses compositores, isso já no século passado. A Vitória Régia de 22, do Arnaldo Rebelo, é a segunda valsa amazônica do ciclo de 7. E a gente vai perceber então uma ideia de ciclo das águas. A gente valorizaria uma diferença entre o que chamaríamos de popular e erudito a partir dos anos 20, construído pelo conceito de Mário de Andrade, que para o piano não deve ser usado. Então, assim, ele homenageia Mário de Azevedo, que é o principal pianista tocando para a música no cinema no Brasil. Então, a Vitória Régia. Qual a diferença fundamental da representação de Amazônia? A gente vai perceber do ponto de vista musical, círculos concêntricos, como se a gente jogasse uma pedra na água e fosse formando círculos. Então ele representa o cenário onde a própria Vitória Régia está incluída, numa valsa. Essa valsa tem um processo que chama de criolização, uma valsa que vem de origem austríaca, passa no Brasil para vários processos de transformação e ganham outros acentos que devem ser uma valsa brasileira. Então aqui valsa amazônica 2. Da valsa, todas as peças são ABA. É uma característica morfológica desse repertório, muito comum em Arnaldo Rebelo, na Lindalva Cruz, de ser ABA. Então é uma característica reincidente. Eu voltaria para a primeira parte. E a modulação também, de trabalhar a primeira parte das valsas, todas têm uma primeira parte lenta, no modo menor, uma modulação para maior na parte B e volta na parte menor. Então, fora essa questão musical, tem a questão da representação do próprio ambiente amazônico, que ele vai trazer nessa Vitória Régia, muito diferente disso que eu acabei de mostrar, do sonho da Vitória Régia da Lindalva Cruz. São amigos, compartilhando essas ideias, mas então o imaginário amazônico aparece de maneiras distintas nos repertórios dos dois. Então, isso é muito rico.
E eu vou mostrar um pouquinho cada coisa de cada categoria dessas que a gente fez, que a gente chama na ciência de tipologias. Então, são tipos, são categorias e tipologias que nós construímos na pesquisa do doutorado, na Sociedade de Cultura da Amazônia, sobre o repertório de piano. E isso foi construído baseado em mais ou menos 100 peças. Como isso se repetia. Então, falando de água, nesse cenário aquático, a Lindalva Cruz nos traz uma peça chamada O Rio se Encontra. Essa peça, ela representa, na fala dela, nós temos então um registro de um livro do que ela fala sobre suas obras. Como é a formação do rio Amazonas. Então, o Rio Negro, que é um rio tranquilo. O Rio Barrento, o Rio Agitado. Então ela tem esses dois rios formando um rio. Como ela faz o recurso? Ela usa uma melodia representando o andamento moderado para o Rio Negro. O Rio Solimões é um alegre, muito mais rápido. Você percebe então muito mais essa coisa das ondas das águas representadas através desses círculos. 6 notas, uma que é alta de 6 notas, também tem uma conexão forte com a ideia de representação de água, e formando uma coisa concêntrica ao redor de uma nota. Então, você tem uma nota, sobe e desce ao redor daquela nota. Então, nós vamos ter essa representação de água, de repente, de barrancos, águas com corredeiras, e no final, ela usa um recurso de mudar o acompanhamento do andamento para representar o rio Amazonas, juntando com um rio mais calmo, mais contemplativo, e um rio mais agitado. Então, o se encontra da Lindalva Cruz é mais um exemplo de representação das águas no repertório dos pianistas amazônicos. As partes sem repetições, porque a gente está numa ideia de uma palestra no recital. Se fosse um recital, poderia ser as repetições e ela também tem a forma aberta. Então, é outra maneira de representar essa conexão muito presente com a água. Então, essa a Lindalva Cruz vai trazer essa referência. Então, eu quero dizer assim que a gente encontra uma unidade entre esses compositores no que tange as temáticas e a maneira como eles representam musicalmente as temáticas. Há uma confluência do uso da linguagem musical para representar elementos amazônicos. Um outro compositor agora que eu estou trabalhando com ele no último ano, que foi mais no ano passado, comecei com ele no ano passado, é o Altino Pimenta. O Altino Pimenta instala o curso superior de música em Belém do Pará, um compositor paraense. Ele tem a formação dele, ele estuda também com a Marta Tagliaferro, que é uma grande pianista brasileira. É uma das 3 mulheres mais importantes na história do piano brasileiro. Sim, existiram 3 mulheres na história do piano brasileiro que sobreviveram e foram grandes pianistas profissionais. Não chegaram até o fim da carreira, 2 delas abandonaram a carreira para cuidar de escola de música ou cuidar de família. E uma delas, que é a Marta Tagliaferro, foi uma grande, chegou até o fim,
Assim, e ela transformou a história do piano no Brasil nos cursos de autointerpretação pianística que o Ótimo Preto participou. Então aqui ele vai usar uma linguagem mais não tão tonal, ele vai usar o recurso de tons inteiros para fazer essa peça. É a suíte amazônica número 1, a terceira peça dela, que ele chama de correnteza. Então vocês vão perceber também, mesmo não usando o recurso tonal, o uso dessa circularidade representando as águas. Então, de Altino Pimenta, correnteza. Significativa com esse texto das águas. Continuando nas águas, conectando as águas com o imaginário, vamos falar dos pássaros. Os pássaros estão presentes, nós vamos ter, falando de Arnaldo Rebelo, meu Deus, esqueci o nome do bicho. Sei lá, daqui a pouco eu lembro. Mas no ciclo, deixa eu ver aqui. Tapir indígena, mas eu não lembro agora o bicho em português. A língua geral é tapir. Então representa também animais e outras coisas. Aí eu vou tocar rapidinho para a história da Dalva Cruz, ela trazendo uma representação não metafórica, não mimética, da Dalva Cruz com os pássaros na selva. A percepção dela, e ela transfere isso para piano dos pássaros. Vamos tocar sem repetições e seguir só para mostrar para vocês um pouco.
uma representação da Lindalva Cruz, que ela traz esse ambiente amazônico. Para finalizar essa parte da identificação, possível, não estendemos. 5 horas. Sim, depois a gente vai estudar a sessão 2, que tem muita coisa. Ainda na floresta, tem essa coisa de música descritiva, que a gente vai chamar de música programática, né, na tradição do século XIX, que é uma música que conta a história de algum momento, conta a história de um livro, por exemplo, a Grota de Fingol, de Beethoven, Liszt tem poema sinfônico sobre isso, é uma categoria dentro daquele grande guarda-chuva de século XIX, do romantismo, e que a gente, mesmo que sejam dentro do nacionalismo, ainda vem essa tradição dentro do repertório. A Lindalva Cruz escreve Amanhecer na Floresta Amazônica. Então, como é a percepção dela? Quando começa a amanhecer, aí começa os primeiros raios de sol, o orvalho ainda está sobre as folhas, ainda vai refletindo o orvalho nas folhas, os primeiros animais, os primeiros pássaros começam a andar na floresta, os primeiros pássaros cantando. O homem faz parte, ela insere, então você vai ver a presença do homem. O homem andando, saindo para trabalhar. Os pássaros. Os pássaros. Então vamos lá. Amanhecer na Floresta Amazônica, da Lindalva Cruz. E a gente então vai trazer uma música programática dela, imaginando como ela imagina que a floresta amanhece. Os primeiros raios de sol, até que tudo se instala, o homem começa a estar trabalhando já, os animais já estão ok.
Então, esse ciclo todo de águas e de tudo, a gente estava publicou, terminando a editoração, todo o repertório da Nova Cruz vai estar disponível aqui pela UFAM, no site depois da Faculdade de Artes e também nos Estados Unidos. Assim como também a gente terminou de fazer a gravação integral da obra dela. Então, tudo que sabemos de repertório de Nova Cruz já está todo transcrito, né? A gente não vai precisar usar mais os manuscritos, porque simplesmente não faz sentido a gente ter manuscrito e ter só acerto com as coisas presas dentro. Elas precisam circular. Resultado disso, então, a gente já tem pessoas tocando fora, recital de formatura, por exemplo, nos Estados Unidos de piano, da graduação, já tocando em Nova Cruz. Então, ela tocou a gravação, nós vamos já tocando o repertório de Nova Cruz, a gente vai assim circular e cumprir o papel de privilegiados na universidade para isso, já que a Nova Cruz teve um momento muitíssimo difícil. Ela não teve nenhum momento de muita tranquilidade, muito dinheiro, muito nada. Uma vida muito massacrada por ser mulher, com muitas dificuldades financeiras, inclusive. Então, é nossa obrigação, uma situação de privilégio, no mínimo, da sonoridade. Ela tem um disco gravado também, que ela mesma se queixou, porque colocaram no teclado da sintetizador, o sintetizador vai gravar e vai no piano mesmo, e realmente tem restrições. Então, a gente tentou fazer uma gravação internacional, uma boa qualidade, para difundir esse repertório da Nova Cruz. A gente tem muita coisa para falar sobre esses compositores, essas obras. Tem uma outra coisa de festas, por exemplo, características de festas específicas que aparecem nesse repertório operístico, tanto da biografia quanto da produção, os impactos desses compositores e o repertório que eles deixaram. Tem fim? Não sei. Tem, porque mesmo depois de 14 anos, eu fui visitar uma pessoa aqui em Manaus que coleciona programas de conceito. Tinha um programa de conceito, uma peça do Arnaldo Rebelo que eu nunca tinha ouvido falar na vida. Na vida não, esses 15 anos. Então, 2 peças que não tem partitura. E daí eu descubro numa entrevista no Rio de Janeiro que Arnaldo Rebelo tocava, memorizava, gravava disco, mas não escrevia tudo. As outras pessoas escreviam a partitura para ele. Por isso que quando eu estava no mestrado eu não entendia porque o ciclo dos ponteiros amazônicos só tinha 6 peças. Mas existia a gravação da 7. Ela está perdida? Não, ela não foi escrita. Ele tocava, ele memorizava e pronto. Então, aquelas que ele viraram edições comerciais para, a gente chama de repertório de formação, elas são escritas. Então, tem coisa ainda que não está escrita. Talvez essas peças que estão perdidas não estejam perdidas. Elas nunca tenham sido escritas. A gente descobre isso através da pesquisa. Então, associando pesquisas de acervos, a fonte são acervos particulares. O único acervo público é a biblioteca da Escola de Música da Federal do Rio de Janeiro, porque lá tem uma das teses, eu fui professor lá. Lá eu descobri uma das peças das valsas amazônicas, que ele chama de dança da correnteza. Por que ele chama de dança da correnteza? Ninguém soube responder aqui da dança, que dança era essa. Então eles têm segredinhos assim, musicológicos que a fonte que dá. Ele escreveu e deu de presente para uma amiga dele, que não tem esse Rio, e escreveu que era uma dança um pouco do meu Amazonas, a dança que se dança nos beiradões. Ele descreve um pouco da dança, da correnteza, na capa da partitura, da dedicatória. Então, assim, o papel do Serrota é fundamental para a manutenção disso, mas para que essas coisas ganhem vida. Então, quem quiser saber mais, minha dissertação, que é só sobre Arnaldo Rebelo, vai focar mais no repertório dele, na biografia. A tese vai analisar as questões dele, também relacionadas às 2 teses que ele escreve. Em nenhuma delas ainda eu tratei o repertório novo que eu tenho, que são peças para 2 pianos, para piano e violino e outras formações. Elas estão só listadas, elas não estão ainda não tendo tratamento de análise nelas. No doutorado, também vocês encontram no site da UFAM, aí vai ter toda essa questão da Lindalva Cruz, do Arnaldo Rebelo, contando de repertório, e contando da Natália Vela, que é uma pianista iniciada, que apareceu no jornal. Não existia nenhum texto escrito sobre ela, nada existia antes sobre ela, e daí encontrei mais de 100 matérias de jornais falando sobre ela. Aí quem é essa mulher? Aí fui atrás dos jornais e fui construindo uma narrativa sobre
essa narrativa fragmentária, já que a biografia nunca é um todo, não existe possibilidade, segundo o de fazer uma... A gente não consegue nem contar a nossa história com completude. Então, assim, as narrativas sempre são fragmentárias. Então, a partir desses fragmentos dos jornais, deu para contar a história dessa mulher, essa pianista, que enquanto tem um homem por trás dela, ela faz sucesso, que é o pai, e depois que ele sai, ela vira professora e some nos jornais. E a morte dela demora a cada 15 dias para ser anunciada no jornal, para ver a situação que é. Só que o repertório que ela toca, que ela é antes do Jornal da Rebelião de Nova Cruz, influencia na formação do repertório dos pianistas em Manaus. A gente vai ver assim, em 10, em 15 anos, ainda reminiscências daquele repertório. Aquele repertório permanece como a história cultural chama de permanências da cultura. Então a gente vai ver essas conexões. E por outro lado também aquele da União, que vira Faculdade de Artes, que é o CAUA, que era o Conservatório Joaquim Franco, que é um regente pianista, que tem uma companhia majoritariamente aqui de Portugal, que falha aqui no Tempo da Borracha, uma companhia de ópera, e ele fica dando aulas de piano. E daí a história desse pianismo, efetivamente, com grande força, começa com Joaquim Franco, passando com essa história de Tata Level, e vai ter uma tradição, uma transmissão genealógica de conhecimento, que o Bourdieu vai chamar então de capital cultural, que é transmitido genealogicamente até chegar nos dias de hoje. Então nós vamos ter várias pessoas, como Isabel Biapina, as alunos da Ibete Biapina e de outras professoras da Escola Carlota, a Viviane Afonso, um monte de gente que vem dessa tradição e que daí assim, a gente não encontrava conexão, tinha um buraco, tinha uma quebra. Até que a gente encontra que a professora da Lindalva Cruz trabalhou no externato Joaquim Franco, e assim as fotos enormes de salas de piano. Então a gente consegue construir uma narrativa contínua sobre esse pianismo e que esse capital cultural chega, ele ganha espaço porque se não tem dinheiro para trazer gente de fora, a maior parte dos cantores de ópera que vinham para cá era gente já fim de carreira e queria dinheiro mesmo, e vinha aqui, dava dinheiro, só que acabou o dinheiro. O tanto que o marco da queda da borracha é quando a Áurea Ramos morre. Ela foi atingida por uma bala, matada, no baile de carnaval. Ela desce para o clube ideal, com o corpo dela. Esse é o momento simbólico da decadência do ópera da borracha, não tem mais dinheiro. Então, quem sobrevive, mantendo toda essa cena cultural, a formação musical, todos os processos de musicalização, as aulas de música no colégio estadual, no Educandos, tem todo um pezinho como um piano. É por isso que, por exemplo, a gente vai ter um piano no colégio estadual e está escrito assim, tem uma palavra que vem piano, uma régua, que são pianos fabricados na Fábrica Brasil para o clima tropical. São pianos produzidos especialmente para Manaus e Belém, nessa região. Tanto, tamanha a demanda que existia aqui. E essa história toda é silenciada e é muito importante, então, que ela fique registrada e que sirva de motivação para que outras pessoas também tenham interesse em construir, a continuar, dar visibilidade para essas pessoas. Porque nós, todos que estamos aqui, somos pessoas muito privilegiadas, exatamente por estarmos aqui, por termos acesso ao ensino público, por termos o ensino superior, por termos vários indicadores sociais que nós temos privilégios. Eu sou um homem, mesmo sendo gay não faz diferença porque eu sou branco, então eu tenho que dedicar. Eu sou um funcionário público, que é um grande privilégio. Bolsistas também têm um grande privilégio. Os alunos têm privilégio, então tem que converter isso em construção da memória, especialmente da equidade, daqueles que foram silenciados. Porque se eu não levar isso para a escola, como o aluno vai saber que teve alguma coisa de valor aqui antes? Vai parecer que não tem nada. E a gente vê essa grande diferença, por exemplo, entre comparando aqui o Belém, de orientar o aluno aqui e o que vem do Pará. Um grande orgulho pela sua terra, mas a gente só tem orgulho pelo que a gente conhece. E a gente não tem como ter orgulho porque não conhece. Então não dá para ficar dentro da bolha, fechadinho, pensando nisso. A gente precisa realmente conhecer e difundir. Então por isso que talvez eu pudesse falar muito mais, citar autores, isso é uma coisa bem assim, ai que lindo, saber muita coisa, muitos erros. Mas é muito melhor usar
usar esse tempo para mostrar o que eles fizeram. Porque realmente a obra é muito mais importante do que eu e eles são mais importantes do que eu. Então eu pensei em usar esse tempo assim. Obrigado. Muito obrigado a todos. Aí a gente pode conversar, se tiver alguma dúvida. Apesar de eu não sempre aqui, né? Então eu sou Professor, esse assunto que o senhor está abordando, é algum trabalho? Tem minha tese de mestrado, minha dissertação de mestrado e minha tese de doutorado. Eu tenho 300 páginas. Não, mas acha no site da UFAM, Você está falando? no repositório. O primeiro é só sobre Arnaldo Rebelo, só que assim, como é que é? Eu construí uma narrativa até como chegou a Arnaldo Rebelo. A gente tem uma história aqui. O primeiro professor é indicado pelo Terreiro Aranha, que ele solicita que se contrate um professor de música para a escola pública. Então, mostra esse cenário como a formação musical era importante na época. Tanto que a gente vai ter, aí eu cito lá também, o livro do Adelio do Nascimento, que é escrito para dar aula de teoria musical no Colégio Pedro II. Aqui na frente da Praça da Polícia. No centro. Esse livro existe fisicamente, ele era usado para dar aula de teoria musical lá, antes do canto efêmero. Então, o primeiro da Terreira Aranha não contrata, mas o segundo governador do estado já contrata o primeiro professor de música, que vai, e a gente tem uma conexão forte também, que vem a ser as bandas militares. As bandas militares daqui todas são oriundas da Escola de Educandos e Artífices, que era no bairro. Não, a escola não existe mais. As bandas que existem hoje, todas vieram de Educandos e Artífices. E como hoje, o músico que tocava na igreja era o mesmo que tocava nos concertos formais e tocava no baile de carnaval, só tocava o nome do grupo. É igualzinho hoje. Todo mundo tocando em tudo. Tocava repertórios diferentes, chamavam de grupos diferentes. A parte dos educandos não é bonitinha assim. São pessoas que são órfãos, entre aspas, não são. Muitos deles são sequestrados, são famílias, são roubados, né, especialmente indígenas, no interior. Acabou no interior, são para aprenderem profissões que atendam a cidade. Então, serviços que são necessários na cidade. Só que daí, inclusive, os serviços musicais. Então, a gente vai ter o Benjamin Constant, né, uma formação musical, tem a parte de formação, a gente tem um relato. Então, essa banda ganha mais instrumentos, quando vem o primeiro professor de música, depois Benjamin Constant também, e depois de música de mulheres. O Benjamin também era a mesma coisa, né? Era um orfanato de mulheres e depois que se transformou no Instituto Benjamin Constant, mas também voltado para essa intenção. Mas a banda do Benjamin, acho que só foi mais para 40, 1950. E o Educandos Artífices, quando foi, eu acho que ele entrou para a reforma, que foi no final do século XIX, né? Ele foi reinaugurado não mais aqui em Manaus, mas lá na Paracatuba, e o nome foi Instituto Afonso Pena. E ele foi mudar o nome no dia porque o presidente Afonso Pena veio fazer a inauguração. Então decidiu naquele momento que então ele ficou um bom tempo, assim, acho que até 1914, e também atendendo só crianças, né, órfãs ou principalmente indígenas, né, mas ficou por conta da igreja, no momento que era a congregação. E depois parou, acabou. E parou por questões de corrupção, fraude, várias coisas assim, né, que foram nos bastidores, assim, né, dos jornais que a gente vai vendo, e depois teve o poder público do Estado. Aí só em 1920, por aí, que foi transformado em cadeia. Enfim, tem várias histórias, né, assim, que foram naquele prédio. Ele começou com educando os artistas. Chegou no estado, acabou. Não, virou uma outra... Mas durou um bom tempo, ainda prestava muitos serviços musicais, então eles têm um impacto na formação, um impacto forte. É porque a gente tem na história do Brasil como um todo, tem essas histórias assim, que estão sendo construídas hoje, né? Hoje eu digo nos últimos 10 anos, porque a gente também passou por um regime militar de apagamentos, né? Então a gente vai ver, sei lá, Minas Gerais, Bahia, que eram polos grandes de música colonial, você vai ter padres, mestres de capela ensinando, que simplesmente ensinam aos escravos que são dedicados à música, e esses escravos são professores dos filhos dos senhores. Mas de repente o regime militar não era aceitável contar essa história. Então se apagava. O século XIX é muito novo, sabe? O Brasil como um todo.
Muita coisa foi perdida. E também a gente tem um ideal de que é tudo muito perfeitinho. Não era. Aqui tem um monte de registro de mágica. Aí você pensar em vir um mágico no teatro, onde você está no Amazonas, se apresentar, fazer shows de mágica. Não. Era um gênio operístico brasileiro que tinha tudo letra de duplo sentido, tipo um funk. A gente fala que o horror antigamente não era assim. Era assim. O povo adorava. Muito mais do que a ópera séria. Falar besteira, segundo duplo sentido. Entende-se que o piano e o órgão têm que dar o solo. O órgão aqui nunca teve. Não, quando o senhor falou do método, que ele foi O órgão, adaptado. sim, porque assim, como o foco dele foi por causa da técnica digital. Então, de como se posicionava, ele vai no primeiro método que vai usar a mão arqueada. Tanto que tem uma tradução desse método para o português, que é o de nome de Trikuta, e está escrito traduzido errado. Então era assim. As pessoas achavam que tocar assim era legal. Totalmente assim, com o polegar fora, dessa maneira. E nesse método, então, você vai procurar uma outra posição. E daí o Arnaldo Rebelo, quando se refere a esse método, é por causa dessa postura que a gente usa até hoje. Essa é uma postura que a gente hoje entende que é mais relaxada. Na verdade, não existe nenhuma postura relaxada do corpo, porque todas as posturas têm um músculo agonista e tem um antagonista. Um está contraído e o outro está relaxado. Então, se eu estou em pé, tem músculo que está tenso, tem músculo que está contraído, tem músculo relaxado, para manter a estrutura numa posição determinada. Como o senhor falou de métodos, né, dessa questão, eu queria saber se houve algum método para cravo, ou se o cravo chegou aqui também. A gente não tem registro de cravo nesse período que eu estudei, porque o cravo já estava em desuso. A gente não tem. No período que eu tenho registro tem. Principalmente através das vendas. E, assim, qual é o registro que eu tenho? Venda de instrumentos. Tem esses afinadores, né? Tem Dos afinadores, notícia de afinador, de consórcio de piano. de partituras, De partituras, editores e também importante relato, por exemplo, a Tata Level chegou da Alemanha e ela vai tocar na casa de fulano, que é uma coisa bem... Porque assim, as pessoas ricas queriam que tocasse na casa delas antes de tocar no teatro. Era uma coisa assim, eu sou exclusivo, vai ter um recital de tal pessoa, o mesmo programa que vai tocar no teatro, na minha casa. Então a gente sabe que as pessoas tinham piano porque tem esse registro. Mas eu sei que existem cravos antigos aqui, mas não são dos jornais. Talvez eles estejam mais contidos no ambiente de música familiar, já que não se praticava muito repertório cravístico aqui. Mas eu sei que tem um cravo de família antigo, que é até da família do Edgar. O governo até fez uma anotação do cravo antigo de família. Tem um cravo aqui do teatro que é antigo, mas são aquisições mais recentes, não são oriundos do século XIX. Então a gente não tem métodos para cravo como tem o José Maurício Nunes Garcia, que é o método de cravo mais de forte piano que a gente vai ter. Aqui a gente vai ter piano forte mesmo. E pianolas. Pianolas, para quem não sabe, é um tipo de piano de papel automático. Ele tem um papel com furinhos, tipo... Como chama aquela coisa que roda assim, toca sozinho? Tem um rolo de papel, você dá a corda, ele vai rodando, e daí ele vai tocando as teclas conforme ele roda. Então, conforme vai tendo a marcação naquele papel, vai rodando. Então, tem um anúncio especial com várias de pianolas. Elas servem para tocar piano também, mas elas também tocam automático. E a gente vai ter um repertório, tem também, claro, mais recente, todo o cenário da música, do piano e da banda, de uma banda de instrumentos tocando para o cinema. A gente tem um período de cinema sem som aqui, bem importante, e que daí a Lindalva Cruz assume o papel quando é criança de tocar no cinema. A gente não tratou ainda, mas tem uma entrevista dela contando sobre isso. E talvez a gente tenha um acervo na universidade sobre esse repertório. A gente vai ter que tratar, como é tratar? Gente que vai ter que lacrar, mandar para fazer radiação ionizante, porque não dá para abrir, porque ele está muito contaminado. A gente corre risco de saúde. Porque tem um acervo que foi doado para a universidade, e esse acervo parece um álbum de família, que era muito comum. Então, por exemplo, as partituras eram assim mesmo, vendidas desse jeito. Aí, às vezes eu gosto dessa. Eu junto
e faço uma encadernação de capa dura. É uma prática muito comum fazer os álbuns de família. Então a gente sabe que músicas focadas em certas famílias, porque elas assinam esses livros, e já tem coisa que a gente encontrou assim, preciosa, porque coisa perdida que estava nos álbuns de família. Então, a gente tem uma coleção de álbuns de família, que parece que na Luciane não são de família, são músicas da família que era dona do cinema. E daí tem melodias escritas à mão, da mesma partitura, para violino. Então talvez possam ser músicas que foram usadas no cinema ou de música familiar. Aí precisa dos segredos musicológicos, né? Porque trabalhar o acervo é uma coisa, fazer estudar as coisas da musicologia do acervo é outra coisa. Aí primeiro tem que tratar, higienizar e depois correr atrás de tentar identificar esses detalhes. Mas tem muitas coisas assim, curiosas e bem interessantes sobre esse material, esse repertório. Eu só queria complementar para falar do início. Nossa, tu falou. Claro. Início do século. Mas você fala que para gravar, aparecer na filmagem. Não, É um documento histórico, é importante. Bastidores, não? Esse canal da vida na bicha. Ah, tá bom, então. Vai rapidinho. Eles comem tartaruga. Ele adorava comer tartaruga. Não, para mim, assim, não uma ruptura, né? Piano, né? Essa prática pianista no início do século XX e com a chegada do rádio 30, 40. Eu acho que foram outros cenários que eles se inseriram, porque a prática pianística ela ainda perdura até hoje. Perdura em vários formatos, por exemplo. Muitos se inseriram no rádio como maestros, sendo que naquele e os regionais, tempo, né? naquele tempo, não era um maestro assim, de formação como se tem hoje, né? Uma formação, né, básica, tudinho. Por isso que tem muitos grupos, né, musicais hoje em dia que são intitulados, né, a pessoa que está à frente como maestro, mas a pessoa não tem uma formação. Mas em função de todo esse respeito e conhecimento que aquela pessoa tem. Até hoje, isso hoje. Existe, as pessoas chamam de maestro em certos cenários. E no rádio, né, esses grupos musicais, eles eram chamados de orquestras, né? Então eram grupos como se fosse uma guitarra, o violão, o cantor do rádio, então esse grupo era orquestra. Então conforme o tempo foi modificando, né, essa nomenclatura, né? E também tem o cenário da escola, também tem que ter um cantor feônico, né? Então esses alunos que foram alunos desse início, né, do século XX, né, eles se tornam agora professores de música dentro da educação básica, né? Então, nas escolas. Então há uma grande qualificação do piano. A própria Lindalva Cruz, que estava na cidade do piano, ela escreve um livro para usar na escola. Aí ela faz referência a uma irmã, Terezinha, do Arnaldo Ribeiro, que era professora numa escola religiosa daqui, mas professora de música, e daí falam que elas escreviam canções para usar na educação musical. Então, assim, não chama educação musical, mas é o que a gente entende hoje de educação musical, e eles escreviam canções para usar nesse contexto. Diferente do que a gente estava pensando, quando vai vir a ideia do Nivaldo Santiago, com o Disco Costa, com o cantor feônico, que usa o que é prático. Então, antes a gente acabou compunhando muitas canções, como a gente voltou a fazer, eu preciso trabalhar um conteúdo X, eu não tenho uma canção, eu escrevo a música, faço uma harmoniazinha, uso o piano e trabalho com as crianças. Eu preciso fazer uma apresentação de dia de alguma coisa, não tenho. Componho uma peça, faço um acompanhamento. Tem esse cenário muito interessante. E aí no rádio eles se tornam maestros, né, porque são as pessoas de referência, né, musical na cidade, pelo conhecimento tanto musical quanto, né, talento, né, como se dizia antigamente. Aí acompanhando tanto os artistas aqui, os cantores do rádio da terra quanto nacional, né? Então não se perdeu nada, a coisa ainda está aqui ainda. Mas e a gente vai ter também, assim, principalmente mulheres, muitas mulheres no cenário, né? Que a Luciane descobriu um monte de mulher. Quem é essa mulher? A Benayon? Não sei, a gente não sabe quem é ninguém. Tanto no piano, acompanhando no rádio, né? A Kátia Maria, uma delas, né? Mas são várias aquela mulheres. Benayon, lembra que você descobriu, você perguntou quem era? Aparece num monte de programa com um monte de mulher. Então elas seguram a cena artística da cidade por décadas. Não são os homens, eles vêm, dão um close
irão embora. É porque também eles estão Ou mais são inseridos solistas. socialmente, politicamente, eu acho que tem isso. Aí eles querem ir para o Rio de Janeiro, querem tocar na Rádio Nacional, É. e as mulheres fazem a cena toda acontecer, É. a formação Como foi o acontecer. Nivaldo Santiago, né? Que ele não foi uma eleição, ele foi indicado pelo governo para ter a formação do canto orfeônico. Então por isso também, né, que tem toda essa referência dele nesse cenário. Então tem uma cena de muitas mulheres que fazem muita coisa, mas que simplesmente são silenciadas. Já. Aí vamos fazer a palestra Bom, dupla, eu né? acho. Ponto 2. Eu acho. Conversas. Pronto. A Esther quer fazer uma pergunta, que ela falou que quer fazer uma pergunta. Qual foi, Esther? Eu gostaria de fazer algumas doações para o Sedoca. Quando eu morrer, tudo vai ser do Sedonta. Ainda não sei o que eu vou. Assim, na verdade, os acervos digitais todos, eu vou transferir cena para o Sedonta. As transcrições todas da Lindalva Cruz e as gravações, né? Vão ficar disponíveis a partir do Sedonta. Então, tudo que a gente já tem de Lindalva Cruz. Aí, provavelmente, esse ano que vem, quando comemorativo, a gente vai focar nessa parte de digitalizar, etc. e tal, no Arnaldo Rebelo, que não está feito. Ele tem problemas que a Sony é detentora dos direitos autorais de uma parte do acervo dele. A gente não consegue gravar, por exemplo, tudo que é da Record, a gente não consegue gravar sem pagar uma quantia significativa. Por exemplo, se eu for gravar 5 peças, 10 peças, o que é pouco no repertório de 60, já vão ser 60 mil reais. Aí tem que arrumar um dinheiro de algum lugar para poder fazer isso. Esse é um problema de empecilho da pobreza. Não, o senhor falou que o senhor tem um livro, né? E ele está em alemão. Se ele já tem tradução, se o senhor já pensou em traduzir? Não tem importância hoje traduzir para o português, não. Assim, porque ele é um livro que ele lista o que se fazia, o que eles chamavam de moderna técnica pianística. Ele tem valor mais memorial. Então, quem se dedica a isso, do processo de construção da técnica pianística e dos repertórios para construir os diversos entendimentos de repertório, é um público bem específico. Então, assim, não é um livro de difícil compreensão, mesmo no alemão, porque ele vai elencar, ele é um catálogo, como se fosse um catálogo dizendo, olha, faz isso primeiro, faz isso depois, dando sequências. Isso que eu mostrei aqui, que eu não sei qual que estava. É uma coisa mais ou menos parecida com isso, só que um pouco mais explicadinha e com muito mais compositores. Isso aqui a Record faz com um acervo dela, né? Então, assim, ó, ela coloca. A gente vai ver compositores brasileiros misturados com de outras nacionalidades e onde cada um desses se encaixa. Por quê? Aparece curso livre, curso livre, curso livre. Aí anda nos cursos técnicos e lá aparece isso com outra nomenclatura na sequência. E depois do curso do 8º ano de piano é o 3º ano de curso técnico. Na sequência vem o curso superior. Algumas partituras vêm indicadas aqui como essa, por exemplo, a Valsa Amazônica número 2. Então existia um programa existia no programa de piano da Escola Nacional de Música, que era referência para o Brasil. Aquilo que era escolhido na Escola Nacional de Música virava referência para o que você vai ensinar piano no Brasil todo, já que você tinha formação técnica e as avaliações em qualquer estado do país das provas do técnico eram as mesmas, não tinha que dar conta da mesma coisa. Por exemplo, esse Ponteio Amazônico número 1, Caboclo Imaginando, é uma peça para ser dada para alunos do 5º ano do curso de graduação. É o Caboclo Imaginando. Na verdade, porque ele tem uma dificuldade de polirritmia e de sequência de terças. Então, do ponto da idiomática pianística, ele tem uma dificuldade de terças na mão direita, tem uma complexidade de execução, com polirritmia na mão esquerda. Então, por isso, se recomenda no 5º ano, porque são feitos a partir de dificuldades técnicas e musicais. Ó, essa outra peça, que é aquela que eu toquei, a Vitória Régia, segunda valsa amazônica, no ciclo de 7, ela está indicada para o 3º ano de piano. E daí a gente olha aqui atrás e vai ver, então, as recomendações, aqui, orientações para o programa de piano no curso básico e técnico musical com obras editadas pelo grupo editorial Record.
A Ricordia é italiana e que mantém uma sede no Brasil, ainda existe. Não falei ainda no Brasil. Ah, e daí a gente, assim, eu não falei nada, porque tem que ser outro dia. Tem muitas outras coisas para falar. Sobre as outras tipologias, eu já fiquei focado só em Amazônia, floresta, bicho, etc. Mas tem mais um monte de coisa de bicho. E daí tem as canções. Tem as canções do Arnaldo Rebelo, que tem uma dissertação da Thaís Bandeira maravilhosa. Aí agora tem mais um outro rapaz fazendo na UFRJ uma outra dissertação sobre isso. Aí ele vem nos visitar nesse ano, que é um ano comemorativo, etc. e tal. Então ele vem para Manaus, ele já fez contato sobre a obra do Arnaldo Rebelo, para canto. Então tem de coisas assim, canção de câmara, por exemplo, essa canção de câmara fala de uma coisa super amazonense, Marapatá. Vocês conhecem Marapatá? É a ilha, a última ilha antes de chegar em Manaus. Não tem aquela música, é Marapatá, volta de Manaus, é Marapatá. Não conhece, né? No YouTube tem. Agora, é uma lenda também, né? Agora aqui o Arnaldo Rebelo ele fez a letra e a música, e ele diz assim, por que será que não param de falar que a vergonha do vizinho ficou em Marapatá? Porque será que não param de falar que a vergonha do vizinho ficou em Marapatá? Marapatá do Rio Negro é a ilha do meu bem. Marapatá do Rio Negro é a ilha do meu bem. Se for embora devagar, não deixe de recolher o que ficou em Marapatá. Se for embora devagar, não deixe de recolher o que ficou em Marapatá, Marapatá do Rio Negro. O que ficou em Marapatá foi a vergonha. Porque aqui tem fama de tudo um safado, né? Aí, o que ficou em Marapatá, por que será que não param de falar que a vergonha do vizinho ficou em Marapatá? Quando é essa história de Marapatá que fica vergonha. E quando você for embora, pega sua vergonha que deixou lá e ela leva contigo. Então, tem uma série de muitas canções. Né? Dentro da Bacuça também tem canções, Arnaldo Rebelo tem mais canções. Aí, das canções, ele escreve um disco, ele tem um disco, o Setaí de Beck, que ganha um prêmio de canto, e daí eles circulam fazendo uma série. Esse aqui também é um disco com canções. Então são 3 discos sinfônicos, do repertório pianístico amazonense. E que 2 deles a gente tem graças a uma escola super importante, que a Luciane pode falar muito melhor do que eu, que é da Lina Ferreira, né? Cadê aqui? Tem um cartaz aqui sobre essa escola. Ah, tá. Ana. Não sei qual é o não, mas... Estava por aí. Já pra próxima. Está naquele ali. Então ela foi. Tem uma silva enorme dessa professora de piano aqui. Que é a mãe. Ela é a mãe, né? A mãe, uma tia da Maria Isabel de Esteves Silva. Isso. Que elas mantiveram por décadas uma escola de piano bem importante. Então a gente vê também a relação delas. E tem até a dedicatória do Arnaldo Rebelo para a Alina e Regina. Então que mantém uma escola de piano. Esses ciclos ocorrem assim. Mais alguém? Ana Beatriz. Ana Beatriz, escola. Carolina. Não, é Ana Carolina. Ana Carolina, escola Ana Carolina. Que era uma outra pianista também bastante conhecida, Ana Beatriz. Já? Já? Então pronto, então a gente só tem a agradecer que o professor não está aqui Eu agradeço a oportunidade. pela... Não cuidado com os discos. Os discos aqui do Sedon, as partituras, graças a Deus que você já Eu doei esse disco aqui, ó. já anunciou publicamente, ganhei. não é, a doação, né, como está Quando eu registrado, morrer, você vai vão pegar tudo pra cá. Está eternizado, né, então por compartilhar Tá gravando aí, sua falando besteira? pesquisa, tá, né? Eu também. Deixa. Seus saberes, né, por toda a vivência que você tem aqui na Amazônia, sobre esse tema tão lindo que é sobre os pianismos na Amazônia, tá? Então, vamos agora dar um recesso, né, das palestras e depois do carnaval o Sedonca vai entrar em planejamento das ações. Obrigada, hein, gente? Obrigada, Gustavo. Obrigado.